Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, começando hoje, eu vou começar então com uma leitura de 2 números aqui do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort, e vamos tentar ter esse hábito sempre, para que Nossa Senhora sempre seja a nossa protetora nesse estudo, né? Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso, o Espírito Santo e a Igreja a chamam de Alma Mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade, que para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma, de toda criatura, para ser conhecida somente de Deus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos começar a nossa aula 11, né? E continuando aquilo que nós estávamos já vendo sobre o Espírito Santo, né? Então, nós estamos na parte do creio, né? Que é creio no Espírito Santo, né? Então, é muito importante nós retomarmos aquilo que nós estávamos vendo, no sentido de que o Verbo divino, né? Jesus Cristo, e o Espírito do Pai, eles possuem uma missão conjunta, né? Então, aquilo que nós estamos vendo até então, Jesus, ele, juntamente com o Espírito Santo, tem uma missão, né? Jesus e o Espírito Santo têm uma missão. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vocês se lembram que quando nós falamos de primeira, segunda e terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós estamos falando na ordem que Deus se revelou, né? Então, no Antigo Testamento, Deus se revela como Deus Pai e dá lampejos do Verbo, né? Começa a falar sobre a vinda do Verbo. E fala do Espírito Santo também, mas com a vinda de Jesus, né? Jesus revela o Espírito Santo também. Então, a Trindade é toda revelada. Então, o Verbo e o Espírito do Pai têm uma missão conjunta, e o Espírito do Pai, o Espírito Santo, prepara o tempo do Verbo. Então, uma coisa muito importante, nós temos em mente o seguinte, que a missão de Cristo, ela é cumprida juntamente com o Espírito Santo, né? E que quando nós vamos estudar aqui o papel do Espírito Santo, nós não podemos e não conseguimos dividir o papel do Espírito Santo do papel de Cristo, né? E da mesma forma, o papel do Pai, né? Toda a Trindade sempre agiu em conjunto, né? A Trindade nunca se separa, a gente sabe disso. Mas a forma, né, a forma como que Deus age, claro que nós vamos ter o quê? Aparecendo mais Cristo, aparecendo mais o Espírito e aparecendo o Pai. Então, nesse sentido, a gente tem a Trindade sempre agindo, mas uma coisa importante aqui, o Verbo divino e o Espírito Santo sempre agem em conjunto. Então, desde a criação. Então, vejam bem, quando aqui fala que o Espírito Santo, ele vai ser aquele que prepara o tempo do Verbo, né? Nós vamos ver desde o início, lá na economia da salvação, né? Desde o início nós vamos ter a preparação, né? Toda a preparação. Então, quando a gente vê a antiga aliança, ela prepara a nova aliança, né? O próprio Cristo fala que ele não veio para abolir
a lei. Ele veio para dar pleno cumprimento à lei. Então, tudo isso tem uma pedagogia, né? Aquilo que nós já vimos da pedagogia divina, em que o Espírito Santo vai preparando todo o povo de Deus para receber o Verbo, para receber Jesus, para receber o Cristo, o Messias. E isso é uma missão conjunta, né? Então, vejam, desde a criação nós temos o quê? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, o sopro do Espírito, dá origem à criação, né? Então, olha o que diz lá o 703. A palavra de Deus e o seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar, animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A ele cabe o poder sobre a vida, pois, sendo Deus, ele conserva a criação no Pai pelo Filho. É aquilo que eu estava dizendo até agora. Então, nós temos o quê? Toda a ação da Trindade, nós vamos ter a proeminência, né? Do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Mas sempre estão agindo em conjunto, né? É um Deus, três pessoas. Então, a palavra de Deus, né? O verbo divino e o sopro dão origem à criação. E mais, né? Dão origem ao homem. O homem que é a imagem e semelhança de Deus. E olha que lindo que é o 704 do Catecismo, né? Que é uma citação de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu, lembram-se, ele foi ligado a São Policarpo, que, por sua vez, foi ligado a São João Evangelista. Então, há aqui uma ligação muito, muito próxima ainda dos apóstolos, né? Olha o que diz Santo Irineu. Quanto ao homem, Deus o modelou com suas próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo, e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. De novo, imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Gente, aqui eu já posso colocar para vocês uma coisa muito importante, que é o que São João Paulo II veio depois trazer como presente para a igreja, que é a teologia do corpo, né? A teologia do corpo, ela tem uma abrangência muito grande, mas ela vai ter como cerne, como o núcleo essencial, o quê? Isso que diz Santo Irineu, né? Que Deus imprimiu na carne do homem, olha que coisa importante, Deus imprimiu no nosso corpo a própria forma de Deus. Ou seja, para que o nosso corpo, que é visível, fosse sacramento, fosse sinal daquilo que é invisível, que é Deus. Veja, então, o nosso corpo, ele é teológico. Por que o nosso corpo, ele é teológico? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança divina. Ele imprimiu no nosso corpo a forma, que é uma forma divina. Então, aquilo que nós vimos nos homens, né, na humanidade, nos homens e nas mulheres, no corpo do homem, no corpo da mulher, isso é imagem de Deus. É imagem de Deus. Então, isso é a base da teologia do corpo que São João Paulo II vai elucidar de uma forma maravilhosa. Mas isso nós vamos ver em outros capítulos aqui, quando nós formos tratar do matrimônio, quando nós formos tratar de vários outros assuntos aqui do catecismo, eu vou abordar bastante a questão da teologia do corpo, mas aqui, para vocês não esquecerem que Deus imprimiu na carne modelada a sua própria forma. Ou seja, no nosso corpo ele imprimiu a sua forma, de modo que até o que fosse visível, o nosso corpo invisível, tivesse a forma divina, né? Então, a sacramentalidade da criação é isso, gente. O visível traz por trás o invisível. Ao contemplarmos o visível, nós conseguimos ter uma visão do invisível, ou uma antevisão do invisível, tá? Então, isso é essencial, é importantíssimo, tá? E agora, é muito importante o quê? Essa visão na criação, quando a palavra de Deus, já com sopro divino, dá origem à criação,
o homem sendo imagem e semelhança de Deus, nós temos o homem como o quê? Uma imagem e semelhança. E aí entra a importância dessa missão conjunta, né? Com o pecado original, gente, o que aconteceu? Olha o que diz o 705. O homem tem imagem e semelhança, mas com o pecado, o homem perde a semelhança. Olha o que diz aqui o 705. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. Então, os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado, nós somos privados da semelhança, nós somos privados da glória, que Jesus vai querer restituir, né? Jesus veio para restituir. Então, o que é a economia da salvação, gente? Lembra que, quando eu falei de economia da salvação, é a forma que Deus age para nos resgatar. Por quê? Com o pecado, nós tivemos o quê? Esse rompimento. Nós continuamos sendo imagem de Deus, mas nós perdemos a semelhança com Deus, nós perdemos a glória, nós perdemos a santidade. Então, a economia da salvação nada mais vai ser do que Deus agindo durante a história toda, a história do povo escolhido. Deus escolhe um povo por meio de Abraão e prepara esse povo para quê? Para que o próprio Deus venha, se faça carne, ou seja, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para quê? Para nos reunir novamente, ou seja, para nos trazer de novo essa semelhança divina. Então, esse slide é muito importante porque a economia da salvação é o quê? É o Filho assumindo a imagem do homem, né, o corpo, para restaurar a semelhança com o Pai, que é restituída através do Espírito que dá a vida. Então, vejam, todo esse quadro que eu coloquei para vocês aqui, está aqui na segunda parte do 705. Olha aqui. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem e a restaurará na semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Então, vejam bem, nós então aqui, nós temos Jesus assumindo o nosso corpo, assumindo a nossa humanidade, para nos fazer de novo semelhança com o Pai, restituindo em nós o Espírito que dá a vida. Lembram-se que desde o início do catecismo, eu gosto de sempre lembrar disso, porque é a linha mestra que dá a chave de leitura, né? O cristianismo é o quê, gente? O cristianismo é fazer de nós partícipes da natureza divina. Partícipes da natureza divina. Por isso que Deus usa muito, muito, muito a imagem do matrimônio, né? Porque na imagem do matrimônio, marido e mulher se tornam uma só carne. E Deus, ele quer fazer de nós um com ele. Quer nos divinizar nele, em Cristo. Por isso que no batismo nós nos tornamos membros de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. A semelhança com o Pai é restaurada com o Espírito que dá vida. Tudo bem? Então, continuando aqui, nós temos essa pedagogia divina, né? Então, Deus, gente, ele vai falar por meio dos profetas, ele vai nos mostrar por meio de manifestações, que são as teofanias, né? Tá escrito errado aqui, são teofanias, não trofanias, tá? Teofanias, tá lá no número 707. As teofanias iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas, né? Então, nós temos Abraão, Isaac, Jacó, até Moisés, e de Josué, e até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. Então, vejam, Deus, ele vai falando, ele vai se mostrando a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele se mostra através dos profetas, Moisés, né, e os profetas, Davi, né? Então, todas essas manifestações de Deus, como diz aqui, a tradição cristã sempre reconheceu que nessas teofanias, nessas manifestações, o verbo de Deus se fazia ver e ouvir.
revelado e, ao mesmo tempo, oculto na nuvem do Espírito Santo. Então, desde o início, Deus vai usando dessas manifestações, já mostrando o verbo falando, né? Por meio da nuvem do Espírito Santo. Isso é importante, gente, por quê? Porque essas teofanias vão preparando o povo de Deus por meio da pedagogia divina, e aí Deus ele vai dar sua lei, né? Que vai criar no ser humano o desejo do Espírito Santo. Que vejam bem, gente, olha o que diz o 708. Esta pedagogia de Deus, né? O que é a pedagogia de Deus, gente? É tentar colocar em ordem aquilo que foi desordenado pelo pecado. Então, Deus, ele vai pedagogicamente, ele vai, mediante uma educação mesmo do povo, dando leis, né? Quando a gente vê o decálogo, né? Os 10 mandamentos, são leis que eu sempre falo com os nossos catequizandos que, na verdade, é o nosso manual de instrução, né? Se nós agirmos conforme o manual de instrução, nós seremos felizes. Se nós não agirmos conforme o nosso manual de instrução, que são as leis de Deus, nós não seremos felizes, né? Eu dou exemplo, né? Um carro que tem o seu manual, né? Se você é um carro a gasolina, você não pode colocar diesel nele. Você não pode colocar água, senão ele não vai funcionar, vai quebrar, né? Não vai funcionar direito. A mesma coisa nós. Nós temos a lei que Deus coloca, porque pedagogicamente ele vai falando, olha, se vocês fizerem isso, vocês serão felizes, porque eu os amo. Mas o cumprimento da lei não é fácil. Isso gera um desejo do Espírito Santo, um desejo da força de Deus para que nós cumpramos essa lei. Olha o que diz o 708. Esta pedagogia de Deus aparece especialmente no dom da lei, a qual foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Porém, sua impotência para salvar o homem, privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ele dá do pecado, suscita o desejo do Espírito Santo. As lamentações dos Salmos atestam isso. Olha que interessante, gente. A impotência para salvar o homem. Por que a lei sozinha é impotente para salvar o homem? Porque o homem é privado da semelhança de Deus. É privado da semelhança com o Pai, que só vai ser restituída por meio do Espírito Santo em Cristo. Percebam que somente em Cristo nós seremos restituídos da semelhança de Deus. Por isso que Jesus fala que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer não será salvo. Quem crer e for batizado. Por que quem crer e for batizado? Porque quem crer e for batizado receberá no batismo o Espírito Santo, que vai transformar a alma dessa pessoa, que vai transformar essa pessoa de filho do homem para filho adotivo de Deus, onde nós seremos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E por isso, nós teremos a força do Espírito Santo para agirmos e obedecermos à lei. Porque somente Cristo deu pleno cumprimento à lei. Entenderam? Então, é nesse sentido que nós vemos a pedagogia do Espírito Santo fazendo o quê? Fazendo com que nós tenhamos o quê? Tenhamos como se diz, a força para cumprirmos a palavra de Deus, tá? Então, aqui nós passamos, então, para o segundo ponto, que é o seguinte. Quando Deus ele vai agindo com o seu povo, ele vai preparando o povo para a vinda do Messias. Ele vai preparando por meio do Espírito Santo, né? Que vai preparando a vinda do Cristo. Então, o povo de Deus, gente, ele vai fazendo o quê? No decorrer da vida, né? O povo de Deus ele vai nada mais, nada menos do que esquecendo a lei e sendo infiel à aliança. Né? Então, se nós formos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo endurece o coração. Né? Então, o povo de Deus, ele endurece o coração, ele desobedece a lei, né? Até porque ele não tem a semelhança divina, e ele se torna infiel à aliança. Isso faz o quê, gente? Isso gera a morte. Isso gera o exílio. Tá? Olha o que diz 709. A lei
sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Então, o que diz o catecismo é o seguinte: Deus deu a lei para ensinar o povo a receber o Messias, a preparar o povo para o Messias. Né? Olha o que diz aqui: se realmente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Uma citação de Êxodo. Depois de Davi, então depois do rei Davi, Israel, porém, sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Então, a gente vê nas narrativas do Antigo Testamento que o povo de Deus, ele quer ser como os outros reinos, né? Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será a obra do Espírito Santo. Ele pertencerá aos pobres segundo o Espírito. Então, o que acontece? O povo de Deus, ele quer ser igual aos outros povos. Ele quer se igualar aos outros reinos. E ao querer se igualar aos outros reinos, o que Deus faz? Deus castiga? Não, não é que Deus castiga. Deus ensina. Como nós, claro, a gente pode chamar de castigo. Castigo, por exemplo, quando a gente castiga um filho, quando o filho faz algo de errado, nós estamos ensinando o filho a fazer algo certo. Nós estamos ensinando a ele que, olha, agora você vai ficar no cantinho do pensamento. Por quê? Porque isso é um castigo, é uma forma de você aprender que isso que você fez te faz mal. Isso que você fez é errado. E se você continuar fazendo isso, isso vai te fazer mal. Isso vai te levar à morte. E é o que aconteceu. Né? Aqui o 710, o catecismo explica bem. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança desembocam na morte. É o exílio. Aparentemente fracasso das promessas, mas na realidade fidelidade misteriosa do Deus Salvador e o início da restauração prometida, porém, segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. Olha aqui, gente. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. Então, vamos lá. O que diz isso? Gente, aqui, o catecismo está fazendo alusão especialmente ao exílio da Babilônia. Né? Então, no exílio da Babilônia, o povo o templo foi destruído, o templo de Jerusalém foi destruído, e o povo foi levado escravo para a Babilônia, e lá na Babilônia, Deus suscitou profetas, né? Suscitou pessoas no meio do povo para ensinar o povo a agir conforme a aliança. E o que Deus foi preparando o povo lá no exílio? Olha que coisa interessante. Aqui, eu chamo a atenção ao profeta Jeremias, especialmente, se vocês forem lá abrir depois, Jeremias, capítulo 29, versículos de 4 a 7. O que é aqui? O que nós estamos vendo aqui em Jeremias? Gente, Jeremias, ele é um profeta, né, muito importante, em que aqui ele coloca 7 passos para o povo no exílio. É uma preparação para o povo. E olha o que diz lá no versículo, no capítulo 29, versículo 4 a 7. Assim diz Javé dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construí casas e instalai-vos. Primeiro, gente, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado, vejam, o povo sagrado. Quando a gente fala de povo santo, povo sagrado, nós estamos falando que é um povo separado para Deus. Esse povo estava numa terra estrangeira. Esse povo estava vivendo no meio de pagãos. E Deus diz, por meio do seu profeta, o quê? Construir casas, instalai-vos. Deus não está falando para eles se revoltarem contra aquele povo pagão. Não. Deus fala para construir casa, instalai-vos. Segundo, plantai pomares e comei dos seus frutos. Então vejam que Deus ele está falando para o povo se estabelecer lá.
casai-vos e gerai filhos e filhas. Olha que coisa importante. Ou seja, Deus está falando para se multiplicar. Então, no meio do povo pagão, o povo de Deus ele tem que construir casa, plantar pomares, colhei, casai e gerais filhos, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas em casamento, que eles gerem filhos e filhas. Ou seja, pessoal, vocês estão no meio do povo pagão, mas continuem fiéis à aliança. Crescei e multiplicai-vos. Se estabelecei. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Olha que mensagem forte, né? Procurai a paz da cidade, para onde eu vos deportei. Gente, Deus, ele fala para a gente, no caso aqui, o povo exilado, o povo de Deus, procurar a paz e não se revoltar contra as instituições pagãs ou contra... Não, não, não. Procurai a paz na cidade para onde eu vos deportei. Rogai por ela a Javé, porque a sua paz será a vossa paz. E rogai por eles. Gente, o catecismo continua dizendo que o exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus, e o restante dos pobres que voltam de lá é uma das figuras mais transparentes da igreja. Vou explicar melhor. O exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus. Então, isso mostra que nós, povo de Deus, hoje nós somos o povo de Deus, igreja, nós já temos o quê? Nós temos que viver sob a sombra da cruz. Nós, nesse mundo, seremos estrangeiros. Isso, gente, que está lá em Hebreus. Se nós abrirmos Hebreus, a carta de Hebreus, capítulo 11, 10 a 16, olha o que diz lá. Olha aqui. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia. Na fé, todos estes morreram, sem ter obtido a realização das promessas, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nessa terra. Agora, capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. O catecismo diz isso da igreja. Olha o que diz o 769. O 769 vai mostrar claramente o seguinte: a igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Presta atenção. Aqui na terra, sente-se em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será, na glória, reunida a seu reino. A consumação da igreja, e por meio dela, a do mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, de Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Gente, então aqui, essa morte e exílio mostra a sombra da cruz, que é o resto de Israel, que é a figura da igreja. Então, nós vivemos aqui como estrangeiros. Tem aquela música que se canta em grupos de jovens, né? Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde vou morar. Sou estrangeiro aqui. Nós somos estrangeiros aqui, mas isso não significa que nós vamos nos isolar. Pelo contrário, olha o que diz o 769.
O 769 diz que a consumação da igreja e por meio dela a do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Ou seja, por meio da igreja nós traremos o mundo para Deus. Por quê? Deus, no exílio, ele falou para a gente viver em paz, não acolhendo as infidelidades dos pagãos, tá? Notem isso. Viver em paz, muitas vezes, a paz de Cristo não é a paz que os homens acreditam ser, né? Ah, não, tá tudo certo, vamos aceitar. Ah, não, é isso mesmo. Porque o mundo, gente, aceita a humanidade decaída. Aquilo que é decaído, o mundo aceita como sendo o quê? Como sendo normal, como sendo a coisa mais certa. E não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que nós amemos as pessoas mostrando a verdade. Mas amemos na paz de Cristo. E o que é a paz de Cristo? A gente dá a vida pela verdade. Dá a vida pela verdade. Dá a vida pelo irmão. E isso é o quê? Isso é mostrar que nós vivemos como estrangeiros aqui para santificar-nos e, por meio da nossa santificação, trazer mais pessoas para Deus. Esse é o papel do catequista, gente. Quando nós assumimos essa nossa missão de catequista, nós estamos assumindo o quê? Nós estamos assumindo que nós somos nada mais, nada menos do que instrumentos de Deus para a santificação de almas, para a santificação de pessoas para Ele, para que essas crianças que estão sob a nossa responsabilidade possam ver a verdade, amar a verdade, que nada mais é do que Cristo, e se entregando a Ele, eles também sejam estrangeiros nesse mundo, né? Eles saiam do jugo do mundo, do jugo dos príncipes deste mundo, para assumirem o jugo de Cristo, que é suave, tá bom? Então, gente, essa preparação de Deus, essa preparação do povo no exílio, né? Toda essa preparação de Deus mostra que nós temos aqui duas linhas proféticas. Então, desde o Antigo Testamento, Deus ele vai agir por duas linhas proféticas. Qual? A espera do Messias e o anúncio de um novo Espírito. Por quê, gente? A espera do Messias, ela vai trazer o quê, gente? Nós vamos esperar aquele que vem, que é o Deus que vem nos salvar. E nós vamos nos unir a esse Deus por meio do Espírito. E essa união, né, por meio do Espírito, vai criar um pequeno resto. Vai criar o povo de Deus. Então, vejam, gente, que Deus, ele vai trazendo o seu povo. Muitos vão se tornando infiéis. Ou seja, muitos vão por exílio, muitos vão viver no mundo, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, como dizia São Paulo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos dele. Mas muitos se perdem. Muitos estão no mundo e começam a ser do mundo, e não de Deus, né? Então, vai criando um pequeno resto, né? Porque, como Jesus disse, né? Jesus disse o quê? Que a porta é estreita. E muitos tentarão entrar nela, mas se perderão. Como que nós não nos perderemos? Nós não nos perderemos quando nós assumirmos que nós somos filhos de Deus, não numa assumirmos psicologicamente, não. Mas como nós somos batizados, nós assumimos que nós somos filhos de Deus e nós queremos ser esse pequeno resto. Nós queremos viver no mundo, mas não sermos do mundo. Nós somos de Deus. E Deus vai preparando todo esse pequeno resto, o povo de Deus, né, lá do Antigo Testamento, para receber o Messias e o novo Espírito. E como é que ele começa a fazer isso, gente? Ele começa a fazer com todas as teofanias, e isso vai culminar em quem? Em João Batista, né? Onde João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Aqui nesse ponto, dá para a gente entender aquela frase de Jesus, em que Jesus fala o quê? Jesus fala que o menor
no reino de Deus é maior até mesmo do que João Batista. Porque João Batista, ele ainda é tido como da antiga aliança, né? Ele é o último profeta do Antigo Testamento, que ele prepara um povo bem disposto para e anuncia a vinda de Cristo, tá bom? Isso vai estar na questão 141 do compêndio, né? O que realiza o Espírito Santo em João Batista? O Espírito Santo enche João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o qual, sob a sua ação, é enviado a preparar um povo bem disposto para o Senhor e a anunciar a vinda de Cristo, Filho de Deus, aquele sobre o qual viu nascer e permanecer o Espírito, aquele que batiza com o Espírito. Então, o João Batista, gente, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele que vai, por último, preparar, vai ser o precursor do Messias, né? Ele é aquele que não é digno de amarrar as sandálias do Cristo, mas ele é o último profeta. Ele é aquele que vai preparar por último, vai preparar aquele pequeno resto do povo de Deus que voltou do exílio da Babilônia. Esse pequeno resto foi preparado para receber o Messias, né? Ou seja, ele preparou e anunciou a vinda do Messias. Como diz João Batista aqui, eu não sou o Cristo, mas aquele que vem depois de mim, que vai não batizar com a água como é o batismo, vai batizar com o Espírito Santo. E aí nós vamos lembrar de novo a missão conjunta de Cristo e do Espírito. Jesus, ele é ungido desde o ventre materno. Desde o ventre materno, ele é ungido de Deus. Desde o ventre, ele é aquele que vai fazer o quê? Ele é aquele que vai receber o Espírito Santo na humanidade de Cristo, vai ser ungida para que nós, ao nos unirmos em Cristo, nós sejamos repletos do Espírito Santo e podemos aí cumprir plenamente a lei. Então, olha o que diz aqui o 720, né? Com João Batista, o Espírito Santo inaugura o prefigurando o que realizará com e em Cristo. Então, João Batista, ele é uma prefiguração de Cristo, né? É uma prefiguração de Jesus. Então, com João Batista, o Espírito Santo inaugura o prefigurando João Batista, né? Como Cristo, o que realizará com e em Cristo. Então, João Batista, ele prefigura aquilo que vai ser realizado em Cristo e com Cristo, né? O que vai ser realizado, gente? Restituirá ao homem a semelhança divina. Lembra que o homem perdeu a semelhança com o pecado original, e aí com Cristo vai ser restituída essa semelhança divina. Então, o batismo de João era para a penitência. O batismo da água e no Espírito será um novo nascimento. Então, vejam bem, o batismo na água e do Espírito será um novo nascimento, por quê? Porque aqui nós teremos o quê? Novas criaturas. Nós seremos filhos adotivos de Deus e poderemos chamar Deus de Pai em Cristo, tá certo? E para terminar a aula de hoje, vamos mostrar que a missão do Filho e do Espírito Santo, gente, tem uma obra-prima. E essa obra-prima é Maria, tá? Essa obra-prima é Maria. Olha o que diz 721. Maria, a mãe de Deus toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no plano da salvação, olha lá, pela primeira vez no plano da salvação, e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. Olha que coisa maravilhosa, gente. Maria, portanto, é aquilo que eu li no início da nossa aula de hoje, né? O número 1 do tratado, foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Porque Maria é a obra-prima. Só em Maria, Deus Pai encontrou a morada de seu Filho e do seu Espírito. É nesse sentido que a tradição da igreja muitas vezes a leu com relação a Maria os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é exaltada e representada na liturgia como a sede da sabedoria. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. O Antigo Testamento
ele traz expectativas, né? E a preparação para a vinda de Cristo, tá? Então lembra que a gente viu todas aquelas expectativas, as teofanias, os profetas, tudo isso é uma preparação para a vinda de Cristo. E o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que faz com que essas expectativas e toda essa preparação sejam cumpridas em quem? Em Maria. Então, esse quadro, ele parece ser bagunçado, mas não, olha lá, o Antigo Testamento ele traz expectativas e a preparação para a vinda de Cristo, que as expectativas e a preparação são cumpridas pelo Espírito Santo em Maria. Então, o Espírito Santo cumpre tudo isso que é... Gente, então imagina séculos de expectativa, séculos de preparação para a vinda do Cristo são cumpridas na obra-prima de Deus, que é Maria. Então, Deus escolhe essa mulher, Deus prepara essa mulher, o Espírito Santo, ele prepara Maria, ele prepara, tornando-a cheia de graça, para que ela fosse o quê? Para que ela fosse repleta do Espírito Santo para receber o próprio Deus, onde no ventre de Maria o céu se casa com a terra, onde no ventre de Maria a humanidade se une à divindade, onde no ventre de Maria nós temos o paraíso terrestre. Gente, isso é maravilhoso. Por isso que São Luís Maria Grignion de Montfort falava que o ventre de Maria é um molde de todo santo, né? É o molde de todo santo. Porque, gente, a virgindade de Maria traz uma fecundidade divina. Olha o que diz lá os 723. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade, única pelo poder do Espírito e da fé. A virgindade de Maria transforma-se em fecundidade pelo poder do Espírito e da fé. Por isso que Maria é a nossa mãe, né? Vou continuar aqui. Maria é a sarça ardente da teofania divina. Olha o que diz aqui o 724. Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente. Lembra a sarça ardente de Moisés? Moisés, chegando perto da sarça ardente, eu até comentei isso em aulas antecedentes, em que Deus fala, Moisés, tire sua sandália, pois o local em que você pisa é santo. Maria é a sarça ardente da teofania divina, ou seja, a manifestação de Deus se dá plenamente em Maria. Repleta do Espírito Santo, ela mostra o verbo na humildade de sua carne, e aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Então, Maria é a sarça ardente da teofania divina, onde mostra que o verbo se fez carne, que é o início da comunhão de Cristo com a humanidade. Tá? Então, a partir de Maria, gente, nós temos o início da comunhão de Cristo com a humanidade, onde Deus se faz carne no ventre dela, e por isso que nós, por meio dela, podemos já nos aproximar de Cristo, porque Maria é aquela que faz essa união, né? Por isso que Maria, gente, é a mãe do Cristo total. Ela é a mãe de Jesus cabeça e a mãe da igreja, corpo de Cristo, que somos nós. Então, por isso que Jesus nos entregou Maria aos pés da cruz. Gente, por hoje é só, né? Eu tenho que encerrar por aí, tá? Muito obrigado. Desculpe ser rápido hoje, né? Mas